dia a todos. É com muita alegria que nós temos a oportunidade de nos reunir para esse encontro da Casa da Acolhida, em que nós vamos ter a oportunidade de juntos, por meio virtual, fazer um estudo sobre o tema A Compaixão e trazer algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, a fim de que nós possamos assimilar os ensinos de Jesus, para que eles toquem o nosso coração e para que nós possamos aplicá-los ao nosso dia a dia. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus para fazer a nossa prece, depois fazendo o nosso estudo. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Divino Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar do que sermos consolados, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que seguimos para a vida eterna. Com essa prece, Senhor, relembrando Francisco de Assis, nos campos da Úmbria, nós te rogamos. Aproxima teu coração de cada um de nós nesse instante, a fim de que nós possamos abrir os nossos corações, nos sintonizar uns com os outros e que as vibrações desse encontro possam chegar em todos aqueles que estão em tratamento junto à Casa da Acolhida, em tratamento à distância, aos familiares, aos lares ligados à Casa da Acolhida, aos enfermos nos hospitais necessitados de acolhimento, de bom ânimo, de coragem, de harmonia, de paz. E fica conosco, Senhor, a fim de que tudo que foi planejado para essa manhã possa ser realizado conforme a sua vontade. Que assim seja. Nós estamos aí, como já dissemos, para esse nosso encontro da Casa da Acolhida, de primeiro domingo do mês, e nós somos convidados a falar sobre o tema A Compaixão, relacionado também à parábola do bom samaritano. E as nossas primeiras considerações são para que a gente perceba que esse tema ele aparece na parábola do bom samaritano, a compaixão, como o coração da parábola. A compaixão ela vai aparecer, muitos de nós conhecemos a parábola, outros nem tanto, mas é uma parábola muito discutida, é uma parábola muito estudada, muito refletida por todas as linhas religiosas cristãs. E ela é muito importante para que a gente perceba que o amor não tem fronteiras. E que a compaixão é essa força, esse sentimento que existe em potencial dentro de nós, e quando ele se movimenta, quando essa energia se movimenta em nós, ela tem o efeito de nos mover, de nos fazer abraçar o irmão, aquele que está próximo de nós, e mobilizando os nossos recursos, as nossas potencialidades, nós conseguimos refletir a vontade de Deus que se utiliza das nossas potencialidades para alcançar o outro.
E a partir desse contato, que é um percebendo o outro como ele é, aceitando o outro como ele é, mas também se sensibilizando para a realidade do outro e se conscientizando de que nós podemos um dia estar naquela posição, nós mobilizamos as nossas energias para fazer algo pelo outro. E ao mesmo tempo em que nós favorecemos o outro, nós estamos favorecendo a nós, porque a luz de Deus penetra os nossos espíritos, faz potencializar as nossas faculdades, as nossas habilidades, e essa luz, por si só, já nos faz sentir melhores. Mas quando ela alcança o outro em forma de atitude, aí se dá um fenômeno que é o fenômeno da felicidade, da alegria, né? Esse estado de expansão do espírito, de realização. Tanto daquele que recebeu, que vai entrar num estado de gratidão, quanto aquele que ofereceu o auxílio, que vai aurir, que vai sentir em si a força poderosa do amor, movida pelo sentimento da compaixão e canalizada através daquele que auxilia até o outro que recebe. E isso passa a ser uma constante. Hoje nós estamos estendendo a mão, no outro instante estão estendendo a mão para nós, uma relação de equilíbrio, de troca, mas não de troca no sentido de dar para receber, mas no sentido de dar e receber, que é diferente. Uma coisa é a gente dar esperando o que vai ter em troca. A outra coisa é a gente dar e aquilo tem um efeito positivo na nossa vida, decorrente, logicamente, da nossa experiência e das leis divinas, da lei de causa e efeito, em que quando a gente semeia flores, a gente colhe perfume. Então, se a gente estende a mão, no momento posterior, quando a gente tiver necessidade, haverá uma mão estendida para nós, como uma cadeia maravilhosa de auxílio que se coloca no universo em que o maior ajuda o menor. O menor é ajudado pelo maior. E acima do maior existe outro maior. E abaixo do menor existe outro menor. E o maior sempre ajudando o menor. Essa é a solidariedade que nos liga a todos, que nos coloca uns ao lado dos outros. E nós vamos ver essa expressão, a solidariedade, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, em que ali o Espírito de Verdade vai nos explicar que nós vivemos um universo construído em bases de solidariedade. Às vezes a gente confunde solidariedade e compaixão, mas compreender a solidariedade é compreender que nós todos estamos interligados, interdependemos uns dos outros. E precisamos, nesse sentido, de desenvolver essa habilidade de oferecer as nossas virtudes, as nossas faculdades, para o equilíbrio geral da criação. No capítulo Dever, do livro Pensamento e Vida, nós vamos encontrar ali o conceito de dever. E o dever é a obrigação da criatura no equilíbrio da criação. É a criatura assumir o seu papel no equilíbrio da criação. Então Deus criou o universo com os espíritos, que são os seres inteligentes da criação. Deus nos criou com o livre-arbítrio, mas cada um de nós tem um dever. Um dever de oferecer ao universo as nossas potencialidades, as nossas vocações.
E a vocação de cada um de nós é uma parte que compõe o todo, e todas as nossas vocações compõem o equilíbrio universal, de forma que cada um de nós, com as nossas habilidades, temos esse dever. Muitas vezes não atendemos a esse dever, mas ele está na nossa consciência. E cabe a nós, como dever, evoluir, despertar as potencialidades para que essas potencialidades se somem a toda a humanidade, né, e a todos os espíritos que habitam o universo, compondo aí o equilíbrio do que foi que a inteligência suprema, a causa primária das coisas, criou para todos nós. Por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando que é importante compreender a solidariedade. E nessa lição dos trabalhadores da última hora, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade diz que tudo se encadeia no universo. Que todos nós somos elos, que estamos ligados por essa solidariedade, que quer dizer uma interdependência. Então nós dependemos uns dos outros. Enquanto filhos de Deus, nós temos que seguir juntos, seguir nos auxiliando, como se nós todos fôssemos um organismo único, como se nós todos estivéssemos numa relação de interdependência em que quando um cai, todos sentem. Quando um cai, todos sentem. Quando um cresce, todos sentem. Por quê? Porque quando alguém dá um passo evolutivo, toda a humanidade evolui. Toda a humanidade evolui. Quando alguém se desencaminha, é mais um a contribuir para o desencaminhamento do todo. Então essa relação entre a parte, que é cada um de nós, e o todo, ela tem uma dependência. Ela tem uma interdependência. Existe um laço que nos une a todos. Nós, na música que fizemos para o Pai Bernardino, nós dizemos: acolhe-nos, Pai Bernardino, quais fios queridos na teia do amor. O que é isso? Imaginemos uma teia, né? Uma teia de aranha, dessas que muitas vezes na faxina a gente retira, ou às vezes é tão bela que a gente não tem nem coragem de tirar. Né? Às vezes está lá em cima no caibro do telhado, dependendo de onde nós estivermos, às vezes no sítio. Às vezes é tão bonita, com a luz que passa por ela, dando aquelas luzes do arco-íris, que às vezes a gente nem quer tirar. A gente deixa ali e se admira. Mas é esse o sentido. Acolhe-nos, Pai Bernardino, quais fios queridos na teia do amor. É como se nós todos vivêssemos nessa teia do amor. Nessa teia do amor. E o construtor da teia é Deus, não é a aranha. Né? E cada um de nós é um ponto dessa teia. Então, quando a teia mexe lá no cantinho, fora do centro, toda a teia vibra. Toda a teia vibra. Isso nós estamos falando para falar de solidariedade. Para explicar que nós, enquanto seres humanos, estamos todos interligados nessa teia. E é uma teia essencialmente criada de pensamentos e sentimentos. Nós estamos ligados pelos pensamentos e, sobretudo, pelos sentimentos. E quando alguém cai próximo de nós, a gente sente. Só que quando a gente fala, à luz da doutrina espírita, do conceito de próximo, nós estamos falando de imortalidade. Nós estamos falando de comunicação não local, segundo a física. Nós estamos falando de um mundo globalizado hoje em que o próximo mudou de conceito. Então, nós estamos próximos nesse instante. Somos próximos uns dos outros. Estamos em contato, mas não estamos fisicamente próximos. Então, o conceito de próximo, ele vai se ampliando e vai ganhando uma dimensão diferente, uma dimensão espiritual, que vai nos auxiliando a perceber que essa ideia de próximo, que essa noção de próximo, ela tem muito a ver com esse conceito da teia. A teia do amor. Acolhe-nos, Pai Bernardino, quais fios queridos na teia do amor.
Então, nessa teia, nesse emaranhado de sentimentos, nós vamos encontrar exatamente este sentimento que nos faz mover, que é quando nós estamos diante de alguém que cai do nosso lado, que tem a dificuldade do nosso lado, que experimenta o tropeço, que foi assaltado na estrada de Jerusalém para Jericó. E em sendo assaltado, fica caído, nu, meio morto, inconsciente, incapaz de pronunciar uma palavra, incapaz de se identificar verbalmente, sem nenhum sinal que possa ser associado a uma nação, aos judeus, aos samaritanos, aos romanos, sem poder dialogar e pedir socorro, sem poder oferecer dinheiro pelo socorro, sem recursos financeiros e ainda por cima inconsciente. Então aquele homem que cai de Jerusalém, no caminho de Jerusalém para Jericó, aquele homem representa para nós o irmão que cai na teia. E quando passa o samaritano, a expressão compaixão aparece porque Jesus diz, e ele se moveu de íntima compaixão. Ele se moveu de íntima compaixão. Acolhe-nos, Pai Bernardino, quais fios queridos na teia do amor. Ora, se nós somos seres ligados por essa teia do amor, que é uma teia espiritual, que é uma teia composta de pensamento eletromagnético e de sentimentos produzidos por todos nós e conectados ao sentimento que emana do coração de Deus, que é o amor. Quando alguém cai ligado a nós, a conexão se faz exatamente pela compaixão. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de se conectar com o outro, de gerar com o outro a empatia, de gerar com o outro a sintonia, uma sintonia de alma para alma, um reconhecimento da dificuldade do outro, sem julgamento, sem menosprezo, né? A identificação, a percepção da situação que o outro passa, que nos desperta algo dentro de nós, mas que não só desperta, que nos move. Eis a compaixão. E moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano, que é o personagem dessa parábola, ele experimenta no coração essa energia que se movimenta dentro dele a partir do contato que ele teve, o contato visual, a percepção de que alguém estava caído na estrada, que alguém havia acabado de ser assaltado, descendo de Jerusalém para Jericó, e esse alguém, ele acaba por não apresentar nenhuma identificação, como nós já falamos. Então a gente percebe que Jesus começa a falar para nós sobre o caminho do reino dos céus, pela parábola do bom samaritano, no sentido de que passa por essa capacidade da gente sentir a dor do outro, de sensibilizar pela dor do outro. Mas não somente sentir e sensibilizar. Por quê? Porque nós podemos estar diante de alguém e a gente ter dó do que o outro está passando. Né? Olhar para o outro, achar que o outro não dá conta, ter pena do outro, induzir o outro a ter pena de si mesmo, né? Julgar uma situação como se ela fosse uma injustiça muito grande, né? E lançar pensamentos de crítica até a justiça divina, né? A quem fez. Nós podemos entrar nessa situação totalmente diferente. Ou podemos fazer como o levita, como o sacerdote, que também desciam de Jerusalém para Jericó e que passaram de largo. Quer dizer, vivenciaram uma indiferença por aquele que havia caído, né? Seja porque não conseguiram identificá-lo como se fosse da mesma nação deles, como se ele fosse judeu, o homem caído. Mas o fato é que eles passaram de uma forma indiferente por aquele que estava caído na estrada. E Jesus,
com essa parábola, ele vai nos fazendo refletir sobre as nossas reações diante das dificuldades do outro, sobre os nossos sentimentos diante da dificuldade do outro. Por quê? Porque Jesus quer deixar claro para nós o que a compaixão realiza em nós. E o que ela realiza? Ela realiza essa capacidade que nós temos, essa habilidade que a gente tem e vai desenvolvendo com a experiência, as experiências da vida, de se movimentar, conectado na teia da vida, de forma que nós captemos de Deus os recursos, que tudo provém dele, e nós canalizemos essa energia em favor do outro, conforme a vontade de Deus. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, Jesus estava trazendo à tona uma ideia muito interessante. Amar a Deus de todo o coração. Eu e o Pai somos um. A época de Jesus, o amar a Deus de todo o coração tinha um significado muito interessante. Por quê? Na crença da época de Jesus, dos judeus da sua época, amar a Deus de todo o coração significava amar com o sentimento e amar com a inteligência. Porque tanto o sentimento e a inteligência, segundo a crença deles, provinha do coração. Nos tempos atuais a gente pensa ou idealiza que os pensamentos provêm da inteligência, do cérebro, né? E o sentimento provém do coração. A gente faz essas associações semânticas. A gente sabe que, do ponto de vista da doutrina espírita, isso requer aí uma análise diferente, né? Isso é simbólico. Mas, à época de Jesus, a expressão amar de todo o coração, ela tinha um significado muito peculiar, que é amar a Deus no que diz respeito aos sentimentos e amar com a inteligência. Então, integrar de forma equilibrada inteligência e sentimento, né, sem as paixões, a fim de que aquele que se sintonizasse com Deus soubesse identificar a vontade de Deus no uso dos seus recursos, no uso, na realização das suas atitudes. Então, amar a Deus de todo o coração é conseguir uma integração com a vontade divina, a partir de um próprio equilíbrio nosso. E Jesus, ele expressa para nós de outras formas essa harmonia, quando diz para nós, eu e o Pai somos um. Quer dizer, o Pai colocou os recursos que eu tenho nas minhas mãos e tudo o que eu faço com esses recursos, eu faço segundo a vontade de Deus. É como dizer, Jesus está conectado na teia da vida, áureos recursos da divindade de Deus e os canaliza 100% conforme a vontade de Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o teu poder. Então essas expressões que vão identificando aí essas 3 etapas do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, segundo Levítico e Deuteronômio, todos os judeus da época de Jesus, sobretudo os sacerdotes, tinham uma noção muito clara de que todas as leis e todos os profetas se resumiam a esses dois preceitos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o amor era entendido, como nós já dissemos, amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e todo o teu poder. Amar a Deus de todo o coração, nós já dissemos. Amar a Deus de toda a tua alma. Para os judeus da época de Jesus, o conceito de alma era a união entre o corpo e o espírito, sem fazer distinção, porque eles não chegavam ao ponto de distinguir alma e espírito, não. Então, quando fala amar a Deus de todo o teu coração, quer dizer, nós precisamos imaginar o espírito no corpo físico atuando na vida terrena. Então, quer dizer, é ação, é atitude, é traduzir a vontade de Deus em atitude, né? É ter expediente.
em outros termos. Porque não adianta, como diz Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor e caridade, eu nada seria. É dizer, não adianta ter um amplo entendimento da lei. O sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó, o levita que descia de Jerusalém para Jericó, tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento de todos esses versículos do Antigo Testamento. Sabiam do seu dever de amar, mas passaram de largo, passaram na indiferença. E o samaritano, que era aquele considerado o herege da época, né, ou era o excluído da nação judaica da época. Né, por quê? Porque ele pertencia a um grupo que era contra o qual os judeus da sua época tinham muito preconceito. Muito preconceito. Havia uma rixa religiosa, nacionalista, muito forte entre os judeus e os samaritanos. E Jesus conta essa parábola exatamente para identificar para nós a importância da compaixão e os seus efeitos. E o que acontece? Aquele homem, que era o samaritano, ele vê o caído na estrada, como nós já dissemos, sem identificar nada dele, sem poder saber se ele era samaritano, se ele era judeu, se ele era romano, se ele tinha dinheiro ou não tinha, que língua ele falava, porque não havia roupa, não havia nada que pudesse identificar. O homem estava inconsciente. Tinha acabado de ser salteado. E aquele homem, o samaritano, arriscando a se encontrar com os ladrões, porque, imaginemos, nós estamos num cavalo. A gente desce do cavalo para auxiliar aquele que acabou de ser assaltado. Ora, o risco de ser assaltado também. Né? Porque o homem está caído, desacordado. Então, ali em volta pode ser que que haja a presença daqueles que saltearam. Então, o homem se arrisca, o samaritano se arrisca, o samaritano desce do cavalo, o samaritano estende a mão ao homem, pega óleo, vinho, passa nas feridas, pega o homem com as suas forças, coloca sobre o cavalo, puxa o cavalo, né, não sobe no cavalo, puxa o cavalo com o doente sobre o cavalo, né, com o enfermo sobre o cavalo, sem saber quem é, conduz ele até uma estalagem, até uma hospedaria, tira do bolso 2 denários e paga o estalajadeiro para que cuide dele. E ao ir embora ainda fala, se for necessário, eu cubro as despesas quando eu voltar. Ou seja, se compromete ainda mais com os seus recursos, com o seu poder, porque a expressão do amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e todo o poder, essa expressão todo o poder corresponde à capacidade dos recursos materiais. Né? Então esse final do exemplo de Jesus, dessa parábola hipotética, mas que se repete em todos os cantos da terra, embora seja hipotética, ela diz da nossa realidade na terra, porque há muitas pessoas que estão fazendo o bem nesse instante. Há muitas pessoas. E vivendo essas 3 etapas do amor a Deus, ensinado em Levítico e Deuteronômio. E então aquele homem, movido de compaixão, ele mobiliza os seus recursos, ele vai em busca dos recursos que tem para auxiliar aquele homem inconsciente, leva-o na hospedaria, da hospedaria ele se despede do estalajadeiro, deixa 2 denários, paga 2 denários e se compromete a pagar o que for gasto ainda mais, sem saber do homem consciente se ele tinha dinheiro, se ele ia poder ressarcir ele. Veja que o exemplo de Jesus é de uma riqueza impressionante. E quanto mais a gente estuda essa parábola, mais a gente vai descobrindo que ali há um roteiro para a nossa
vida no dia a dia. Né? Porque se a gente quer encontrar o reino dos céus que está dentro de nós, se a gente verdadeiramente quer utilizar o Evangelho de Jesus como esse guia para que a gente possa encontrar paz no coração, viva a plenitude, o amor, nestes tempos de pandemia e em todos os tempos da humanidade, nós precisamos compreender o quanto essa parábola ela vai trazendo para nós a ideia de um amor sem fronteiras. A ideia de que não importa a religião que nós temos, não importa, muitas vezes, nem a condição que nós temos. Importa que a gente experimente no coração a compaixão, essa capacidade de perceber a realidade e a dificuldade do outro, de sair desse nosso estado de inércia, de indiferença, de egoísmo, tomando consciência de que nós estamos conectados nessa teia da vida e de que o tempo inteiro essa teia dinâmica está apresentando para nós pessoas em extrema dificuldade e nós em momentos de dificuldade. E nessa ciranda, porque a vida é essa ciranda, em que no mundo nós lembramos muito da música de Noel Rosa, Ouça-me bem, amor. O mundo é um moinho, vai triturar seus sonhos mais mesquinhos, vai reduzir as suas ilusões ao pó. É a música de Noel Rosa, trazendo para nós uma referência de mundo que é um mundo de provas e expiações, que apresenta para nós muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitas experiências difíceis, experiências dentro da família, fora da família. Hoje em dia nós estamos vendo tantas pessoas estão passando por tantos momentos difíceis, enfermidades como essa do coronavírus têm nos trazido tanta dificuldade, tanto sofrimento a tantas pessoas. Mas a imortalidade da alma está aí encobrindo a todos nós para que a gente possa lançar um olhar novo sobre a experiência na Terra. E é ela que nos consola, é ela que ajusta o nosso olhar e permite que a gente saia desse sentimento de revolta, de indignação, essa cegueira imediatista de ver as coisas por parte, às vezes numa visão muito imediatista das coisas, para que a gente possa lançar um olhar diferente sobre as nossas experiências e perceber que o mundo é um moinho. É verdade. Mas o moinho do mundo, os sofrimentos do mundo, as experiências do mundo, por mais difíceis que elas sejam, elas têm essa finalidade: reduzir as nossas ilusões ao pó. Ao pó. Por quê? Porque a gente supervaloriza as questões materiais na vida, supervaloriza o corpo físico e muitas vezes menospreza o consolo que a mensagem de Jesus nos traz e diz para nós: nós somos espíritos imortais. Nós somos filhos de Deus em experiência transitória no corpo físico. E todas as experiências que nós vivemos, elas têm sentido para nós. Um sentido de nos fazer despertos, de moer as nossas ilusões. Mas as nossas ilusões mesquinhas, nos lembrando: tu és pó e ao pó retornarás. E compreendendo isso não como quem despreza a vida no corpo físico, mas como quem entende o valor do espírito imortal que está dentro de cada um de nós, é que nós nos sentimos acolhidos, é que nós nos sentimos amparados, é que nós nos sentimos vivos como nunca sentimos em nenhum momento. É como nós percebemos que o Emmanuel diz para nós no livro Palavras de Vida Eterna. Existir, a pedra existe, o cavalo existe, o carvalho existe. Mas viver é a experiência digna de imortalidade. E viver a experiência digna de imortalidade quer dizer trazer o conceito de imortalidade para todas as experiências da nossa vida.
Então, nos desencarnes de entes queridos, precisamos trazer a experiência da imortalidade, a fim de que ela nos console. Precisamos perceber que há desdobramentos do outro lado da vida. Precisamos perceber que a morte no corpo físico é uma ponta de iceberg e que por trás dela existe toda uma estrutura enorme que a gente não está conseguindo perceber. Toda uma riqueza, toda uma abundância de amor, toda uma riqueza de laços nessa teia da vida que nos une na terra e no plano espiritual. E compreendendo essa realidade da vida, a abundância se faz nos nossos corações. E nós vamos abrindo cada vez mais campo para entender que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há paz. Fora da caridade não há vida. Fora da caridade não há sustentabilidade. É quando essa teia da vida passa a nos demonstrar que nós todos estamos interligados, dependemos uns dos outros. E a compaixão nos une por esses fios da vida, nos dando consciência de que quando um cai, toda a humanidade cai um pouquinho. Quando um se levanta, toda a humanidade se levanta junto. Porque é uma relação em cadeia que vai desde os espíritos puros até os espíritos mais primitivos se auxiliando. Mas quando se chega lá no final da cadeia, lá embaixo, em que aqueles estão mais no recuo da evolução, o orgulho e o egoísmo está muito mais forte, ou está mais vivo, e naquela parte da cadeia dá-se a sensação de que ela é o universo todo. E ela é só um ponto. Ela é só um nicho. Ela é só um pequeno canto que não expressa de forma clara o que é o amor universal, o que é o equilíbrio universal, o que é essa criação maravilhosa que Deus realizou, chamada espírito, com potencialidades, com a capacidade de imaginar, de criar, de co-criar, de cantar, de cozinhar, de amar, de ser mãe, de ser pai, de ser amigo e, sobretudo, ser o próximo. Aquele próximo que se move com essa força que tem a força de uma ogiva nuclear e que a gente não percebe, que é a compaixão. Por quê? Porque a compaixão nos move. E mostrando para nós, na parábola do samaritano, o do bom samaritano, essa noção básica de que cumprir a lei de Deus segundo o Espírito é cumprir esse dever de amor ao próximo, colocando o nosso sentimento, né, se movendo de íntima compaixão, sem barreiras, sem limites, sem exclusões, sem acepção de pessoas. Então não é mais importante se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu sou umbandista, se eu sou candomblessista, se eu sou budista, se eu sou ateu, se eu sou mendigo, se eu sou médico, se eu sou advogado, se eu sou cozinheiro, se eu sou pipoqueiro, seja lá quem eu seja. Se eu fui suicida e estou desencarnado no plano espiritual, se eu hoje estou praticando a obsessão e eu estou no plano espiritual perseguindo a outra, não importa. Se eu sou o ladrão da parábola, né, que assaltou e violentou, se eu sou o sacerdote, se eu sou o levita, se eu sou o estalajadeiro, se eu sou o samaritano, não importa. Emmanuel diz para nós, na lição no livro Coragem, que vai exatamente ampliando o nosso entendimento para dizer, olha, quando a gente observa os quadros da parábola do bom samaritano, nós vamos perceber que a compaixão ela vai movimentar a caridade em favor de todos os personagens. Por quê? Porque como é uma cadeia de auxílio
que nós estamos interligados por essa teia, todos nós dependemos uns dos outros. Então, quando aquele que está no topo da cadeia, ele cresce, ele se desenvolve mais, ele amplia suas potencialidades, e aí nós estamos falando, como diz o livro A Caminho da Luz, dos espíritos puros, como, por exemplo, Jesus, que auxiliou na criação do orbe terrestre, no seu povoamento, e desenvolve-se ainda na sua evolução, mas já atingiu a condição de espírito puro, mas não cessa de evoluir. Então, Jesus também cresce e continua a crescer. E nós, lá mais no início da cadeia evolutiva, nós também. Então, nós tanto precisamos orar e nos regozijar pela expansão do Espírito de Jesus, que permanece expandindo em amor por todos nós, em favor de vários orbes que ele governa, inclusive o da Terra, como nós que estamos lá mais no início da cadeia evolutiva, mas necessitamos mais de sustentação, ou necessitamos de uma forma mais abrangente de sustentação. O que nós estamos querendo dizer? Estamos querendo dizer que no quadro da parábola do bom samaritano, todos precisam da caridade. Então, o estalajadeiro, ele precisa da caridade, para que ele desenvolva o seu trabalho bem. Ora, foi deixado um doente para ele cuidar, e ele vai precisar de muita força. E quantos estalajadeiros hoje nós estamos tendo oportunidade de perceber? O estalajadeiro pode ser equiparado aos hospitais. Os hospitais hoje que estão enfrentando essa crise de Covid com os profissionais médicos, todos eles necessitam de oração. André Luiz, no livro Libertação, há um momento em que está se discutindo sobre o trabalho de um médico e que a espiritualidade precisou desse médico para auxiliar um irmão que estava numa situação uma irmã que estava numa situação muito difícil. E aí André Luiz, conversando com o benfeitor do livro Libertação, ele escuta do benfeitor dizendo: se os médicos orassem, seria muito mais fácil auxiliá-los a auxiliar. E quando a gente vê na parábola do samaritano o estalajadeiro, nós percebemos o quanto esses médicos, os heróis do momento, esses faxineiros hospitalares, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os motoristas de ambulância, o quanto esses profissionais, eles hoje representam esse estalajadeiro que necessita de orações. Por quê? Porque estão na posição de auxiliar, mas também precisam da sustentação dos outros. Também estão ligados na teia da vida conosco. Mas nas situações que acontecem, nós rapidamente esquecemos disso e nos colocamos uns contra os outros, esquecendo da teia da vida. E a compaixão é exatamente esse caminho diferente para lidar com as coisas, né? Não é à toa que Buda resumia tudo à compaixão. O olhar de compaixão, o ouvido de compaixão, a atitude compassiva, né? Buda era aficionado com a compaixão, no sentido positivo. Então Buda ensinava com abundância a compaixão, porque ele sabia da importância da compaixão para nós, da couraça da caridade, né? Que é aquilo que protege a nossa forma de viver no mundo. A gente vive protegido, harmonizado, porque lança um olhar de compaixão sobre tudo, né? Sempre com a indulgência, percebendo as dificuldades do outro, se colocando no lugar do outro e deixando que esse sentimento ele faça o nosso espírito se expandir em positividade em favor do outro, e a gente, pela sintonia com Deus, a gente descobre o que podemos fazer em favor do outro. O que nos cabe na situação. Sobretudo para que a gente não faça uma intervenção atropelada, não atrapalhe mais do que ajude, né? Ou faça o outro desacreditar de si mesmo. Então, as possibilidades, elas são muito grandes, elas são muito ricas na nossa vida. Quando a gente desperta a compaixão em nós e deixamos que ela nos movimente, né? Como esse samaritano que se moveu de íntima compaixão. Se moveu de íntima compaixão sem limites, sem fronteiras. E nos recordamos da irmã Aila fazendo um estudo sobre essa parábola no encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. E ela disse exatamente isso para nós. Quando ela leu a parábola do samaritano e refletiu sobre o trabalho
da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição que auxilia crianças na África, em 4 países distintos, fundando unidades que dão alimentação, auxílio médico, auxílio odontológico, cuidados, orientação a muitas crianças na África. Só em Moçambique são 15 mil crianças que a ONG auxilia, a partir da doação de vários corações em todo o mundo. Nós vamos perceber que é uma instituição que atua sem fronteiras. Sem fronteira religiosa, porque não se pergunta da criança a qual religião ela pertence. Não se impõe à criança religião nenhuma, aceitação de nenhuma religião. O trabalho que é feito de auxílio das crianças do ponto de vista moral é feito de forma sem fronteiras também. Então, a criança é auxiliada a partir dos valores morais que estão refletidos em todas as religiões. Respeito, perdão, amor, autorrespeito, humildade, perseverança e por aí vai. Então, faça esse trabalho, oferece alimentação sem distinção de cor, de país, né? Porque ao selecionar os países em que são instaladas, o critério é aonde é mais necessário e houve o contato, né? Ou seja, houve aquela proximidade, houve aquele contato humano, né? de que auxiliou a perceber, olha, é necessário que a gente faça algo pelo próximo. E não tenhamos dúvida que próximo, conforme ensina Emmanuel, nas lições que comenta a respeito dos versículos da parábola do bom samaritano, Emmanuel diz com todas as letras: o próximo é aquele que entra em contato conosco na caminhada, que a gente identifica próximo de nós e nós podemos fazer algo por ele. Muito além da relação familiar, que também tem os nossos próximos mais próximos, mas o próximo, no nosso conceito atual, não tem como a gente falar de próximo limitando ele só à questão geográfica. Próximo não é mais uma questão geográfica. Sobretudo se a gente lembrar da teia da vida, que a Terra hoje demonstra para nós. Nós estamos numa teia da vida. Então, próximo é a humanidade toda. E se nós entramos em contato com a necessidade do outro e houve o sentimento da compaixão que nos sintonizou com a situação, nós temos de avaliar e temos de nos mover dentro daquilo que é a nossa possibilidade. Porque o nosso dever, a nossa consciência nos cobra por aquilo que a gente pode fazer, não mais. Nesse sentido é que a irmã Aila apresentou para nós essa interpretação sobre a parábola do samaritano e ficou claro para nós que o próximo é aquele em que a gente identifica, dentro do quadro da vida, possibilidade de auxiliar. E de alguma forma entra no nosso campo de ação. E não há como hoje dizer que o nosso campo de ação é só o quarteirão da nossa casa. Não há como negar que o quarteirão da nossa casa, que o nosso vizinho, que o nosso companheiro de trabalho, que o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, o nosso ex-marido, a nossa ex-esposa, são próximos. E que com eles nós precisamos colocar para agir esse sentimento de compaixão, nos mover e fazer aquilo que nós podemos, dentro das nossas possibilidades. Mas nós não podemos limitar o conceito de próximo a um conceito geográfico, sobretudo numa situação em que nós vivemos hoje em dia. Por quê? Como nós já dissemos, esse próprio contato aqui nos torna próximos. Por meio de aparelhos como esse, por recursos como esse, nós identificamos necessidades. Há pessoas que estão fazendo hoje atendimento fraterno, tratamento terapêutico por meio da internet. São próximos, estão próximos. Por quê? Porque estão conectados. A ideia de próximo é muito mais uma ideia de conexão, contato, percepção, do que propriamente limitação de espaço. E nesse sentido é que nós percebemos que a interpretação da parábola se amplia muito e significativamente para nós.
para que a gente entenda que nestes momentos que nós estamos vivendo, nos dias atuais, a gente precisa atualizar o nosso conceito de próximo. A gente precisa buscar dentro do nosso coração a potência da compaixão, que nos auxilia a lançar um olhar diferente sobre tudo. Esse olhar amoroso que percebe a dificuldade do outro e se movimenta para poder oferecer aquilo que tem. Ao invés de canalizar essa mesma energia, os recursos que a gente tem, para julgar, para se elevar diante do outro, para se sentir melhor, né? Para achar que a gente que é a solução da vida do outro. Não, nós não somos. Nós somos aquele que tem algum recurso e que, porque está ali entrando em contato com a dificuldade do outro, tem a oportunidade de elevar o pensamento a Deus e se tornar canal de Deus. E nessa teia da vida, vibrar com a vibração do amor de Deus e sentindo o amor de Deus e se consolando com Ele e se fortalecendo nele, estende a mão. E é feliz por isso. Essa é a felicidade verdadeira. Essa é a desilusão que a gente precisa. Né? A desilusão de achar que nós somos a solução na vida do outro. Nós não somos. Deus é a solução de todos nós. Né? Em Deus nos movemos. Em Deus nós vivemos. Nós temos que tomar consciência disso. E tudo que está acontecendo conosco nesse instante tem essa função. Escute bem, amor. O mundo é um moinho. Vai triturar seus sonhos mais mesquinhos. Vai reduzir as suas ilusões ao pó. Lembremos da música do nosso irmão Noel Rosa, a fim de que a gente possa não lamentar as experiências da nossa vida, mas pedir a Deus, elevar o nosso pensamento a Deus para que abra os nossos olhos e que a gente deixe as nossas ilusões mais mesquinhas serem arrojadas ao pó. Nós estamos aqui na Terra num processo natural de envelhecimento. Os processos de adoecimento e morte são processos de cura, são processos de libertação da alma, que muitas vezes é teimosa, é renitente nesse processo de despertamento dos valores espirituais da vida. E é sentindo que estamos próximos do fim, é que muitas vezes nós despertamos. Nós percebemos que não adianta ficar agarrado ao corpo. Não adianta investir tudo o que a gente tem na conservação do corpo. Não adianta achar que o corpo é tudo que nós temos. Porque o mundo é um moinho e vai reduzir os nossos sonhos mais mesquinhos e as nossas ilusões ao pó. Mas o consolo disso tudo é que por trás dessa ilusão que se desfaz, nas experiências que nós estamos tendo hoje em dia, é que um alvorecer de uma nova era vai surgindo na nossa vida. E nós vamos sentindo a vida em abundância do Espírito estuante dentro de nós. Quando a gente pega um livro, como por exemplo, Nos Rumos da Regeneração, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos acompanhando o trabalho abundante e amoroso da espiritualidade nos hospitais, em socorro das pessoas que passaram pela experiência do Covid-19. Em socorro de pessoas que passaram pela experiência de serem internadas e de saírem, e de pessoas que passaram pela experiência de serem internadas e desencarnaram. E a gente percebe invariavelmente um amor abundante da divindade, dos benfeitores espirituais que vão auxiliando, os enfermeiros, os enfermos, os familiares, os espíritos ligados a esses núcleos e, sobretudo, os espíritos sofredores que se encontram na estrutura psíquica da Terra nesse momento. Então, nós julgamos de uma situação dolorosa em que nós somos convidados nos jornais, no dia a dia, a lamentar, a nos revoltar, a cultivar a tristeza. Nós pegamos um livro e lançamos um olhar totalmente diferente sobre tudo que está acontecendo. E as nossas ilusões vão se desfazendo para a gente colocar no lugar a verdade. Quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade como que ele deveria chamá-lo, o Espírito respondeu: chamar-me-ás verdade. E Jesus disse para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E nós estamos nos dias atuais diante dessa oportunidade de libertação, que chega para nós como essa mensagem em vias travessas, que aparenta o caos. Mas Deus nos conserva, nos sustenta, a fim de que nós descubramos a nossa imortalidade, que nós descubramos que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo as experiências necessárias para que a gente tenha as nossas ilusões arrojadas ao pó. E desilusão dói, a desilusão dói. Mas por trás da dor da desilusão existe chamar-me-ás verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é nesse sentido, meus irmãos, caminhando para o final, é que nós trazemos essa mensagem da compaixão. Essa mensagem que, conforme a música do Pai Bernardino, diz: acolhe-nos, Pai Bernardino, quais fios queridos na teia do amor. Essa mensagem que diz para nós, é preciso que a gente perceba que nós todos estamos interligados, no plano espiritual e no plano material. Que nem a morte é capaz de destruir os laços verdadeiros de afeto. Que nem a doença, nem a miséria, nada é capaz de destruir os laços de afeto. Mas a mágoa, a revolta, a inconformação é capaz de embotar a nossa capacidade de amar. Então que Deus nos envolva nessa caridade, nos envolva nessas vibrações de amor e nos auxilie a sentir a compaixão, porque é por ela que nós nos libertamos. É por esse olhar que percebe a abundância de amor é que nós nos libertamos. Então nós convidamos os irmãos a ler a obra de Valdo Pereira Franco, Nos Rumos de Regeneração, e que a gente possa cada vez mais nos mover de íntima compaixão. Fazer como o samaritano e estender o amor a todos, aos sacerdotes, aos levitas, simbolicamente, aos estalajadeiros, aos homens de bem, aos homens do mal, aos infelizes, aos irmãos ainda envolvidos nas ilusões do mundo, seja encarnados ou desencarnados, porque é por essa couraça, a couraça da compaixão, a couraça da caridade, é que nós temos condição de, abrindo os olhos, nos sentirmos felizes e conectados a esse Deus que é só amor e que nos conserva todos sob as bênçãos da sua compaixão e do seu auxílio. Então nós vamos agora já anunciando que logo depois de nós terminarmos a nossa oração, a nossa irmã Vivian vai tocar uma música e nós deixamos aqui o nosso abraço, o nosso carinho, com alegria de podermos nos encontrar mais uma vez. Fica com Deus, viu, meus irmãos? Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, por tudo que tem nos oferecido nesses tempos de dificuldades. Mas te rogamos, Senhor, como o cego de Jericó, um dia rogou a ti diante da pergunta: o que queres que eu te faça? E nós, Senhor, nós te dizemos, humildemente, abra-nos os olhos, Senhor, enche o nosso coração de amor, ajuda-nos a sentir a todo o amor que nos sustenta e que está por trás de todas as dificuldades que nós temos passado, a fim de que os nossos laços de afeto, de compaixão, na teia do amor da vida, possam cada vez mais gerar para nós frutos de atitude, de amizade, de caridade, de fé. E assim nós possamos refletir o seu amor, Senhor. Fica conosco, mestre amigo. Mantenha-nos unidos e fortalece-nos hoje, agora e sempre. E que assim seja. Um abraço a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus. E foi uma alegria estarmos de novo juntos. Ei, turminha linda da Casa da Acolhida! Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vivian de Paula. E agora, sabe o que nós vamos fazer depois de todo esse alimento espiritual aí, né? Tão especial, que
que tivemos a oportunidade de recebermos através das palavras do nosso querido irmão Charles, vamos nos permitir por mais um pouquinho fazer com que a nossa alma cresça aos olhos de Jesus, com esta linda prece em forma de música da nossa querida irmã Senira Pinto. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ai, gente, gratidão, né, por mais essa oportunidade aí de trabalho na Seara do Cristo, junto a tantos corações, me senti bem acolhida por todos vocês, viu? Gratidão!